Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Maria João Filmes apresentam Amor aos 20 anos. Um podcast com histórias de amor de pessoas com seus 20 e poucos anos. Mas tem coisas que é melhor não deixar pra depois. Tô com nome sujo. Nossas boas-vindas! Eu sou Zé Agripino, criador desse projeto, e hoje você vai ouvir a história de Joana. Perdoa, por favor. Eu me chamo Joana, tenho 23 anos, sou de Recife, Pernambuco, trabalho como maquiadora. O nome dele é Everson, ele tem 26 anos, foi até engraçado a forma como a gente se conheceu. Tinha 16 anos na época, eu fui escondido da minha mãe para uma festa de torcida organizada. Inventei uma história super mirabolante de vou pra praia, dormir na casa de uma amiga, pra no outro dia de manhã cedo a gente acordar cedo e ir pra praia e tal. A gente já tinha se visto em outras oportunidades, em ônibus voltando de jogo, mas nunca tinha se falado, nem estado no mesmo grupo pra fazer algo. Quando eu saí da casa da minha amiga, eu fui encontrar com as pessoas pra gente fechar uma galera e poder ir pra sede do Náutico. E aí ele tava com essa galera, eu lembro, eu cheguei primeiro, ele chegou depois, e ele tava, a gente se falou assim, oi, oi, e foi no ônibus pra lá. Aí o meu primeiro contato real com ele, de falar, foi quando tava dentro do ônibus, o celular dele não parava de tocar. E aí eu lembro que eu virei, como ele tava atrás de mim, era aquele toque Nokia Tune. Aquilo me enchia o meu saco de um jeito. Aí eu lembro que eu virei, eu fiz, meu amigo, se você não quer atender, desligue seu telefone. Mas não deixa ele tocando não, porque tá incomodando. Aí eu lembro que ele olhou pra mim com a cara assim de, querida, dê licença. Mas esse foi realmente o nosso primeiro contato. Quando a gente saiu do ônibus, aí tem uma rua em frente ao Náutico, e a gente sentou nessa rua, eu, ele, um amigo da gente, pra ficar trocando ideia, começar a tomar uma e tal. Sentei do lado dele, e aí foi o momento que a gente trocou o WhatsApp. Trocou o WhatsApp, ele mandou uma figurinha, eu salvei o número, pronto, a gente entrou nos aflitos pra festa. Quando entrou nos aflitos pra festa, a gente já não se viu mais. Até amanhã do outro dia, quando encerrou a festa, e a gente voltou, se reencontrou todo mundo pra voltar, porque voltava todo mundo pro mesmo lugar. A gente voltou no ônibus junto, e quando saiu de lá, foi pra UFPE, que era bem próximo da casa dele. E aí ficou lá sentado, conversando, trocando ideia, ficando e tal. Essas coisas. Até que ele precisou ir pro quartel às 8 da manhã. Aí ele foi pro quartel e eu fui pra casa da minha amiga. Se eu não tivesse contado à minha mãe que eu tinha ido pra essa festa e como eu conheci ele, eu acho que até hoje ela não saberia que eu fui pra essa festa. E com uma semana ele chegou pra mim e disse que queria ficar comigo, que tava louco por mim. Uma super declaração, inclusive, no WhatsApp, que na hora eu lembro que era de madrugada e eu me tremia. Aí eu olhei no celular me tremendo. E aí eu aceitei a gente começar esse relacionamento. Isso foi no dia da madrugada, do dia 10 pro dia 11 de dezembro. A gente se conheceu no dia 29 de novembro, pra ter noção de tempo. Foi super curto o espaço de tempo pra poder começar um relacionamento. E aí a gente ficou conversando, foi indo. Meus pais não queriam aceitar a princípio. Eu lembro que no Natal também ele veio pra cá, isso foi 2013. Aí ele veio pra cá, pra onde eu moro, me ver, comemorou o Natal junto e tal. Mas aí eu tinha feito uns vacilos familiares, digamos assim, que meus pais não gostaram, me colocaram de castigo. E aí um dos castigos foi justamente me afastar dele. E eles me levaram pra
para Pau Amarelo. Eu não faço ideia de quilometragem, que eu sou muito aleatória pra essas coisas. Mas enfim, é um pouquinho distante aqui de Recife. E aí eu lembro que na época ele era EV de quartel, soldado. Eu fiquei praticamente o mês de janeiro todo lá. Meu pai tomou meu celular, eu fiquei incomunicável. Mas aí minha mãe sempre dava um jeitinho de apoiar, sabe? E aí eu lembro que a gente conversou e tal, dava umas conversadas. E aí no dia, acho que foi no dia 2 de janeiro, ele tinha combinado de romper ano comigo, mas não conseguiu ir. Grava bem as datas, vice, porque no final vai dar uma junturas nessas datas. Entre o dia 2 e o dia 4, ele foi lá me visitar. Ele foi de moto com o primo dele. Foi aí que eu apresentei ele à minha família. A minha mãe, tinha tia lá, tinha muita gente. E aí eu apresentei ele a todo mundo, inclusive ao meu pai, que ficou com a cara extremamente fechada, porque não queria aceitar de jeito nenhum. E aí, quando ele tava voltando pra casa, ele sofreu um acidente de moto. Voltando pra casa com o primo dele. Quebrou o pé. Quebrou o pé não, fraturou. Teve uma fratura exposta. Pronto, aí foram pro hospital, eu sem notícia, depois fiquei super preocupada e tal. Foi aí que o meu pai começou a amolecer, porque começou a correr atrás, dizer, meu genro tá doente, não sei o quê. Porque ele acabou indo pro hospital do exército. Como meu pai tinha mais conhecimento da área lá, pôde ajudar. E aí foi quando tudo começou a naturalizar mais, minha família passou a aceitar. Eu lembro que eu via na época muito que ia ser um relacionamento que não ia passar de 3 meses, sabe? Era assim, isso não vai passar de 2 meses, não vai passar de 3 meses. A minha mãe falava isso, minha família falava isso, porque eu sou aquariana, né? 100% livre, 100% desapegada. Foi, não sei explicar, só foi. E aí, depois disso, meus pais começaram a aceitar mais. Ele ainda tava imobilizado por causa do acidente. Aí a família dele morava aqui em São Lourenço. E aí eu vim conhecer o pessoal, vim aqui, passei o dia. Foi quando os meus pais foram flexibilizando mais, sabe? E foi fluindo o relacionamento. Isso já no ano de 2014, né? No final de abril, no dia 23 de abril, a gente tinha combinado que ia dar um tempo de torcida organizada. Só que nisso teve a final do Pernambucano. E aí, Esporte Náutico, a gente alvirrubro louco. Vamos. Ele saiu da casa dele. E eu de manhã falei com meu pai. Eu fiz, pai, tô a fim de ir pro jogo mais tarde. Aí meu pai fez, você não vai. Aí eu, amado, eu vou. Passei o dia aqui em casa. Deu 5h30 da noite, 5h30 da tarde. Mandei mensagem pro meu pai não respondeu. Minha mãe tava em algum lugar, que eu não lembro, mas que ia chegar de 6h30 por aí. E meu irmão tava chegando da escola de 6 horas. E aí eu me arrumei. Fiquei lá na frente esperando meu irmão chegar. Quando meu irmão chegou, eu botei ele pra dentro e na mesma condição que ele veio, eu peguei o meu caminho pra Caxangá pra poder me encontrar com o pessoal pra gente ir pro jogo. Fui pro jogo escondido. Nisso, quando eu tô no caminho, já tá meu pai ligando. Onde é que você tá? Com quem que você tá? Eu tô indo pro jogo. Não tinha mais o que se fazer. Fui pro jogo. Até aí tudo certo, a gente se encontrou no jogo e tal. Passou. O jogo terminou, o Náutico perdeu pra variar. Nada e morre na praia. Mas Timbuzinho, te amo. Do estádio. E foi pegar o ônibus. Aí quando pegou o ônibus pela Arena Pernambuco, pra ir pelo TIP. Só que, como a gente sabe, torcida organizada tem torcedor que é realmente torcedor, que tá na torcida pro torcer, e tem os torcedores que são vândalos. E aí a galera começou a depredar o ônibus que a gente tava. Tinham 84 pessoas contadas. Dessas 84, apenas 5 eram meninas. No caso, eu era uma das meninas. Acabou que nessa depredação, a Polícia Federal encostou e pediu pra todo mundo voltar pra arena. Quando a gente chegou lá, que retornou, eles fizeram uma perícia, enfim, deram baculete. Foi uma situação bem constrangedora. Foi constrangedor pra quem tava fazendo a baderna e foi constrangedor pra quem não tava, porque acabou pagando por uma coisa que não tinha nada a ver. Mas é aquela velha história, quem anda com porco, farelo come. E hoje eu tenho ciência disso. A gente acabou ficando detido na delegacia do torcedor, só que ele já era de maior. E eu não. Eu tinha 16. Então, quem teve que me soltar? O meu pai. Veja a vergonha. Até hoje, assim, a turma que saiu da torcida, mas que ainda conhece a gente e tal, me chama de chorona. Porque quando meu pai
pai chegou, eu comecei a chorar. Foi horrível, porque meu pai proibiu o relacionamento da gente. Não quero você com ele. Porque, na verdade, na cabeça do meu pai, ele que influenciava, sabe? Mal sabia que eu que era o ok. Aí a gente passou um tempo se encontrando escondido. Apareceu meu primeiro emprego, final de julho, início de agosto. No mesmo ano, isso em 2014. Eu ia trabalhar, com uma semana de trabalho, na outra semana, eu indo e sempre enjoando no ônibus. E sem saber o porquê desses enjoos, vou fazer um teste de gravidez. Aí fiz o teste de farmácia, deu positivo. Aí eu disse, tá errado, vou fazer outro. Positivo de novo. Eu tá errado também, vou fazer o de sangue. Na época, acho que ele estudava. E aí a gente sempre se encontrava no Derby, que é uma área central aqui do Recife. Fiz o exame e no outro dia, quando saiu o resultado, ele e a família dele viu primeiro do que eu, o resultado. E aí me disseram, quando me falaram por telefone que eu realmente tava grávida, eu lembro que faziam, ele tá passando mal, ele tá aqui se tremendo, nervoso. Fui atrás de fazer quantitativo e eu já tava com 3 meses de gestação. Então, assim, foi uma coisa, tipo, eu descobri e já tava no 2º trimestre. Passou o tempo pra contar pros meus pais. Eu não queria contar de jeito nenhum. E, assim, eu enjoava até a textura. Eu só de ver o feijão eu já tava enjoando. E minha mãe super desconfiada. E aí ligou pra ele e jogou um verde. Aí fez assim, vai ser um parabéns, tô sabendo que você vai ser papai. Aí ele fez, Joana lhe contou, foi? Eu não tinha contado ainda. Eu lembro até hoje a cara que a minha mãe fez pra mim. Ai, foi horrível. Enfim, mas também depois assim que todo mundo aceitou, ficou tranquilo. Passou o tempo, foi passando a gestação. Em novembro eu descobri que era uma menina. E aí a gente resolveu chamar de Maria Cecília. Em dezembro, no dia 26 de dezembro, eu fiz uma última ultrassom, já estando ela ainda. Deu que tava tudo bem, que ela tava perfeita. E a gente viajou pra Gravatá, que é uma área de serra por aqui também. Vamos romper ano lá. A gente rompeu ano lá. Eu lembro que do dia 2 pro dia 3 tava passando um especial de Tim Maia na Globo. E a gente passou a madrugada assistindo. E eu o tempo todo indo ao banheiro. E sem saber o que era. Como eu já tava com a barriga enorme, na minha cabeça eu desconfiava que era ela pressionando a bexiga e tal. Fomos dormir, já eram umas 3h30, 4 horas da manhã. E eu acordei, acho que às 5, com vontade de ir no banheiro fazer xixi. Quando eu me levantei, eu senti uma gotinha saindo. Eu fiz, rapaz, eu vou no banheiro e vou colocar um protetor diário. Quando eu pisei firme no chão pra colocar o protetor diário, aí desceu toda a água. Eu acho que eu tava com 7 meses de gestação. Acho não, eu tava com 32 semanas, 7 meses. E eu lembro de ter ido tranquila e calma. Pego um todinho, tomei o todinho. Veja o raciocínio. Me deitei na cama e acordei minha mãe. Fiz, mãe, a bolsa estourou. Aí minha mãe já acordou. Meu Deus, calma, eu estou calma. Aí ele acordou com o barulho da minha mãe. Aí fez o que foi? Eu fiz, a bolsa estourou. Aí ele, meu Deus do céu, pronto. Aí se desesperou. Eu disse, não, tá tudo certo, tá tranquilo. E aí ele ficou com o meu irmão em Gravatá. E os meus pais correram comigo pra Recife, pra maternidade. Quando chegou na maternidade, o colo do meu útero tava completamente fechado. Então não tinha nem sequer um resquício de parto normal. A gente passou o dia todo na maternidade. Acho que das 6 foi a hora que eu dei entrada. Quando deu 5h30, eu fui pra sala de parto. Isso do dia 3 de janeiro. Lembra que o acidente foi entre o dia 2 e o dia 4. No dia 3, ela nasceu de 6:01 e assim foi. Ele chegou lá, pouco antes dela ter nascido, foi vê-la, ela já foi direto pra UTI neonatal, porque eu peguei uma infecção dentro do útero. Essa infecção não me atingiu, mas atingiu ela e a gestação em si. Depois que ela foi pra UTI neonatal, a minha mãe chegou no quarto com imagens dela pra mim, pra eu poder vê-la. Aí vamos fazer uma promessa pra Nossa Senhora da Conceição, eu acho. E aí a gente fez uma promessa. Nisso, Everson chegou e veio falar comigo. Fez, Joana, Maria Cecília tá lá, tá na UTI e tal. A gente rezou por ela junto. Ele fez, vamos mudar o nome dela? Eu fiz, como assim mudar o nome dela? Aí ele fez, mudar pra Valentina, porque ela tá lutando pra viver. Aí eu disse, não, o nome dela é Maria Cecília, já tem tudo com o nome de Maria Cecília, vamos manter Maria Cecília. Isso era, acho que meia-noite.
Quando deu 3 da manhã, a enfermeira chegou no quarto, olhou pra mim e fez: mãe, você tem religião? Aí eu disse: não, mas eu acredito em Deus. Aí ela fez: então acredite que ele tem um propósito na sua vida. Aí eu disse: tá certo. Aí ela olhou pra ele e fez: paizinho, tô te chamando na UTI. E aí, quando eu olhei a feição dele, eu já sabia que não era coisa boa. Mas eu tava cirurgiada, eu não podia sair da cama. E aí, ele já desceu chorando. E eu disse: mãe, vai atrás dele. Aí minha mãe fez: e você? Eu fiz: eu daqui, de onde eu tô, eu não posso sair. E aí, minha mãe foi e eu fiquei no quarto. Quando minha mãe voltou com ele, não precisava falar nada, sabe? Foi bem difícil e a partir daí, eu só lembro da cara dele quando chegou. A partir daí eu tenho um bloqueio na minha mente de não lembrar mais de nada. Até o outro dia, quando eu acordei, acho que já eram umas meio-dia, 1h da tarde. Lembro que tava ex-namorada de um primo meu, tava lá comigo, e minhas amigas que tinham ido conhecer minha filha e ainda não sabiam do que tinha ocorrido. Foi bem pesado o outro dia e até então eu sem saber onde estava todo mundo. E aí quando meus pais chegaram, que ele chegou, eu descobri que minha filha foi registrada, que minha filha teve um enterro e que ele, assim, isso pra mim hoje, acho que ele nem sabe disso, talvez fique sabendo quando ele escutar esse podcast. O avô dele me contou que ele carregou o caixão dela. Então, assim, isso pra mim, como uma pessoa que só vi minha filha assim que ela saiu dentro de mim, é um sinal de força máxima, tá entendendo? E assim, aconteceu, passou, eu tive alta. A minha cirurgia teve um probleminha, acabou gerando líquido de gordura dentro da cirurgia, a cirurgia já cicatrizada. E aí eu tive que voltar na médica, a médica cortou minha pele a cru, teve que retirar o líquido. E foi todo um sofrimento maior. E ele sempre do meu lado. Aqui em casa também, eu lembro várias vezes. Outro sinal, assim, também de super força foi... Eu lembro que eu queria chorar, eu sentia vontade de chorar. Eu sabia que ele também queria chorar e que ele também estava sentindo. Mas ele segurava a onda dele, como que dissesse: eu não vou chorar junto de tu, porque eu preciso te dar força. Tá entendendo? Isso daí é uma coisa, assim, que me marcou e eu vou levar comigo pra sempre. Era todas as vezes que ele tentava me fazer rir, mesmo sabendo que ele também estava destruído por dentro, sabe? Teve um dia específico que foi assim: a gente veio aqui pra casa. Na verdade, a gente veio não, né? Ele que veio, eu já tava aqui, não poderia sair pra canto nenhum. E aí eu tava com muita vontade de comer pizza. E acho que a gente tava sem dinheiro pra comprar. Mas aí minha mãe fez: vamos fazer. Mas a pizza da minha mãe, cá entre nós, é horrível. E aí ele fez: vamos, sogra, eu te ajudo. Só que ele também nunca tinha feito. E aí eu lembro que ele começou a fazer pizza tentando girar no ar. A massa que a gente joga e gira. Uma pessoa que nunca fez pizza. Então, assim, aquilo foi engraçado, porque num momento de tristeza foi uma coisa que me arrancou muito riso, tá entendendo? Acabou que a pizza ficou pronta, ficou gostosa. E foi massa. Esse dia realmente foi um dia que, no meio do mar de lágrima, veio o sorriso. E o tempo foi passando, a gente aceitou o fato de realmente tudo que acontece tem um propósito, tem um porquê, e continuamos seguindo a vida da gente. Em justamente 2015 ainda, aconteceu tudo em janeiro. Quando foi em fevereiro, março, eu resolvi fazer cursinho pré-vestibular, e ele foi fazer um curso de eletrotécnica. Um ano passou, 2015, que foi um ano horrível, e veio 2016. Em 2016, eu descobri que eu passei na Universidade Federal de Pernambuco, mas não quis cursar. Me deu zererê. Pra variar, hoje, mais do que nunca, eu acredito que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Eu não quis fazer o curso. Ele terminou o curso dele, começou a trabalhar. Foi fluindo a vida. No final de 2016, por aí, entre agosto e outubro, descobri que tava grávida, novamente. E aí que foi um choque, né? Porque eu também não queria, na verdade, nem a primeira eu queria, nem essa segunda. Mas já que veio, vamos. E aí eu fiz: agora a gente vai fazer diferente. A gente vai casar, vai pra uma casa da gente, porque com Maria Cecília eu ia ficar aqui na casa dos meus pais e ele na casa dos pais dele, e a gente ia flexibilizar isso. Mas eu disse: não, eu quero ir pro meu canto, quero ir pra minha casa, a gente vai ficar junto, vai morar junto. Não faço questão de casamento, essas coisas, até porque isso não é minha vibe. Só vamos ficar juntos e criar ela juntos. E assim foi acordado. E criar ela não, e criar o bebê, porque até então não sabia se era menino ou se era menina.
inventei de fazer um chá revelação. E foi feito em janeiro. Até então a gente tinha acordado, se eu não me engano, os nomes. Eu não lembro qual seria o nome de menino. Mas se fosse menina, seria Maria Clara. Pra seguir o MC. Por causa de Maria Cecília. Seguir a ordem Maria Cecília, Maria Clara. Eu lembro que eu passei o dia treinando minha cara, porque eu não me via como mãe de menino. Eu fiz, meu Deus, se eu cortar o bolo e der azul, eu vou chorar tanto no meio do mundo. Tanto. Até eu conseguir assimilar que eu iria ser mãe de menino, seria um processo. Quando deu a hora da revelação, uma menina. Pronto. Me desestabilizou, chorei, emocionei, passou. E aí as pessoas começaram a chegar pra gente e perguntar se a gente já tinha nome. Os nomes seriam Maria Clara ou Sofia. Mas automaticamente, tanto eu quanto ele, sem ter combinado, começamos a falar que seria Valentina. E ficou Valentina. Ela nasceu em abril, super saudável, super cheia de vida. O tempo foi passando, a gente morou junto, mas aí acabou que não deu certo, porque a gente tava morando em um local muito distante daqui, de onde é toda a estrutura da gente, estrutura familiar, trabalho e tal. E aí acabamos precisando sair de lá. Eu retornei aqui pra casa dos meus pais com a minha filha e ele veio junto. Quando foi agora no início da pandemia, deu uma saturada do relacionamento. Na verdade, eu dei uma saturada por uma vida que tava rolando, coisas que estavam acontecendo. Ele querendo ou não, assim, tinha uma certa liberdade que eu não tinha de... ele conseguia ir num jogo de futebol, eu queria ir, mas ele não queria me levar e minha mãe não ficava com a minha filha. E tudo foi contribuindo pra uma saturação da minha parte. E a gente se separou, acabou se separando no primeiro dia de pandemia, pra ser mais exato. Ele foi com a mãe dele e eu permaneci aqui. Ele ficou desempregado. Em tudo que ele ficou desempregado, a área dele é a mesma área de atuação da empresa que o meu pai trabalha. E eu conversei, como eu também tava desempregada, eu falei com meu pai, eu fiz, se aparecer qualquer vaga lá que puder indicar ele pra trabalho, indica, porque ele tá desempregado e querendo ou não tem as coisas de Valentina. Que assim, graças a Deus, os meus pais também dão super suporte, a família dele também dá suporte, mas a obrigação é nossa, de prover. Então, meu pai conseguiu um emprego pra ele, ele passou um mês trabalhando aqui em Recife, a gente se reencontrou em agosto, saí de casa, fui morar sozinha. Ele ressurgiu, a gente começou a ficar novamente e tal. E foi fluindo. E aí, acho que com 3 semanas depois da gente ter começado a se relacionar de novo, veio a notícia de que a empresa tava transferindo ele pra Natal, Rio Grande do Norte. Aí eu disse, cara, vai. A gente se conheceu, ele tem uma história de trabalho bem grande, sabe? Então é uma das coisas que eu mais admiro nele. Ele é uma pessoa que sempre correu atrás. Ou eu conheci, ele era soldado de quartel, deixou de ser soldado de quartel, trabalhou numa pamonharia, lembro que chegava com as mãos todas queimadas em casa, saiu da pamonharia, trabalhou na padaria, fazendo como ajudante de confeiteiro, aí saiu de lá, foi trabalhar, foi quando fez o curso e foi trabalhar numa empresa e passou por 3 empresas até chegar nessa. Então assim, foi o que eu disse, eu fiz, acabou, se você olhar, desde que a gente se conhece, foi uma evolução da sua parte. Então assim, tu não vai se afastar da tua família, tu não vai se afastar da tua filha, e ele tá lá, tá trabalhando lá, a gente não tá mais junto, mas ele é uma pessoa que eu gosto muito, que eu nutro um carinho muito grande, muito grande, muito grande. Acho que tudo é questão de tempo, sabe? A gente teve o tempo da gente, a gente viveu o tempo da gente, a gente tem a história da gente, que eu acho que, assim, não é pouca coisa. Foram muitos aprendizados, muitas evoluções, coisas juntas, tá entendendo? E é isso. Assim, hoje a gente convive bem por causa de Valentina. A nossa relação é uma boa relação. Não tem muito. Só que acabou que o tempo mesmo, como é que eu digo? As coisas que vão acontecendo no dia a dia, enfim, tudo acaba que rolou um desgaste e foi preferível não estar mais junto. Mas o carinho, a história, o respeito são coisas que nem se apagam e vão sempre permanecer. Nossa. Relações amorosas, eu não me imagino. Eu realmente não me imagino. Dividindo, pode ser que
eu quebro a cara não, né? Pode ser que aconteça. Da mesma forma que aconteceu com ele, eu não esperava. Mas, assim, não é uma coisa que hoje eu diga, eu quero que aconteça ou eu espero que aconteça. Então, eu realmente não consigo me enxergar numa relação tão intensa como foi essa minha relação com ele, tá entendendo? Porque essa minha relação com ele é surreal. Eu tenho uma tatuagem que era pra ter sido feita pelos dois, mas acabou que só eu fiz. Ele não fez porque ele tem medo. E é um infinito. E é justamente no dedo da aliança. A conexão da gente, a vida, a história que a gente teve foi uma coisa surreal. Então eu realmente, não por questão dele, mas por mim mesma, eu não me vejo me passando por tudo novamente. E eu também, outra coisa que eu também não quero é mais ter filho. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente e sou muito prática. Eu gosto das minhas coisas muito assim. E é muito protocolo pra você se relacionar novamente com uma pessoa, conhecer e tal. Eu não tenho paciência pra isso. Eu hoje, assim, falando a nível de agora, eu tô preferindo focar muito mais em mim, na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal que eu falo, pessoal não, na minha vida profissional, na minha carreira, nos meus planos e projetos, sabe? O relacionamento da gente não foi um mar de rosas. Tiveram vários problemas. Ele era uma pessoa extremamente ciumenta. Era difícil, sabe? É isso que eu não consigo me enxergar. Tipo, dividir novamente minha vida com outra pessoa e quem sabe ter que passar já por todos esses aperreios que desgastaram tanto um relacionamento. Eu não tenho paciência pra isso. Rapaz, definir amor. Eu acho que o amor é tão complexo e tão abrangente pra se caber numa definição. Amor pra mim não vai em palavra. Amor pra mim é uma atitude, é um gesto, é uma troca, é uma reciprocidade, é uma empatia. É um conjunto de coisas que acaba formando o amor, tá entendendo? E às vezes o amor não acaba. Eu acho que o amor é uma coisa que não acaba. Ele pode diminuir, ele pode desgastar. Mas se você ama, o amor não vai parar. Ele é como se ele entrasse em um estado de adormecimento. O amor é pesado. Amor aos 20 anos é um projeto realizado por muitas pessoas. A produção executiva é de Patrícia Galucci. A pesquisa geral e roteiro é de Babi Sonevende. A produção das entrevistas é de Lisa Chetman. A pesquisa de personagem desse episódio foi feita por Bruna Monteiro. Guilherme Assis foi nosso consultor técnico para gravações. E a edição é de Diego Silveira. A trilha sonora é da Blue Dot Session. A música de abertura é Serasa do Amor, de Júlio Sequin. E a música que encerra o episódio é Você é Tudo Pra Mim, do Lucas Estrela. E eu, Zé Agripino, fiz a direção geral do projeto. Obrigado por ouvir e acompanhe os próximos episódios que estão cheios de histórias e pessoas incríveis. Beijo!